Olá, bem-vindos ao P Global ao Vivo, um programa que vai ao encontro dos portugueses espalhados pelo mundo e que tem um papel ativo nas comunidades onde vivem. Cumprido mais de metade do semestre em que Portugal ocupa a presidência portuguesa, ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, vamos ao coração da Europa, Bruxelas, onde hoje são tomadas as grandes decisões sobre a nossa vida coletiva. Esta semana foi lançada a plataforma Multilink para a participação dos cidadãos na Conferência sobre o Futuro da Europa. Um dos seus grandes pilares é a transição digital e a regulação sobre serviços e mercados digitais. Ocasião perfeita para conversar com Mário Campo Largo, Diretor-Geral de Informática da Comissão Europeia, Ricardo Castanheira, Coordenador da equipa Telecom Digital da REPER, Representação Permanente de Portugal na União Europeia, e Frederico Nascimento Costa, responsável da Samsung Electronics por políticas digitais para a UE. Muito obrigada por terem aceito o convite do P Global para esta conversa. Mário, comece por si. É o único português, neste momento, a ocupar o cargo de Diretor-Geral na Comissão Europeia. Está à frente da importante Direção-Geral de Informática, a DIGIT, desde fevereiro, e subiu para Diretor-Geral por ter desempenhado também um papel-chave na transição da Comissão para o teletrabalho durante a pandemia da Covid-19. Naturalmente, esteve envolvido no lançamento da plataforma Multilink de suporte à Conferência sobre o Futuro da Europa, que deve ter sido uma operação muitíssimo complexa. Quer-nos explicar, antes de mais, como funciona? É um prazer, Leonete e caros colegas, estar convosco e obrigado pelas palavras de introdução. De facto, o facto de estar neste momento a desempenhar as funções de Diretor-Geral acarretam seguramente um nível de responsabilidade bastante grande e eu espero corresponder às expectativas e é verdade que durante o último ano nós trabalhamos muito na nossa Direção-Geral para garantir o teletrabalho de 32 mil pessoas que trabalham na Comissão. Temos um esforço feito nesse sentido com muito sucesso, diria eu. O sucesso dessas operações tem sempre a ver com aquilo que se faz antes, ou seja, com a definição de uma estratégia digital, uma estratégia de transformação digital da Comissão, que nós próprios aprovámos em 2018, o que nos permite que, quando um momento de crise acontece, primeiro nós sabemos que as nossas equipas se mobilizam extremamente, porque perante um desafio como esta crise, nós damos ainda mais do que aquilo que normalmente damos. Segundo, o facto de termos uma estratégia desenhada permite-nos avançar muito mais rápido nas etapas dessa estratégia. E seguramente, também não quero ser falsamente modesto aqui, há um papel das lideranças. E as lideranças são aquelas que, num momento de crise, não têm medo de tomar decisões e permitem, de facto, que se avance rapidamente. Dou um exemplo. Na Comissão Europeia nós tínhamos uma estratégia, digamos, de apoio aos nossos colegas que permitia trabalhar em teletrabalho durante alguns dias. A maior parte das pessoas trabalhavam à quarta-feira à tarde, mas era um número de 4 mil a 5 mil. Portanto, passar de um dia para o outro de 4 mil a 5 mil para 32 mil é realmente muito interessante. Foi um desafio encantador em termos profissionais, foi um desafio muito trabalhoso para os meus colegas e eu devo-lhes seguramente o sucesso todo. Mas aquilo que a Leonete falou, ainda mais interessante do meu ponto de vista, é que nós lançámos esta semana uma plataforma digital para a interação com os cidadãos. Isto era algo que a Comissão não fazia regularmente, ou seja, os nossos mecanismos de acesso aos cidadãos são provavelmente menos utilizados do que aqueles que as cidades inteligentes, que os países utilizam na sua relação com os cidadãos, porque há um aspecto de proximidade maior. Este desafio é importante lançado pela Presidente da Comissão Europeia em devida altura para ouvir os cidadãos, permitiu-nos, de facto, exercitar esta ideia de que ouvir os cidadãos passa seguramente por reuniões a nível local, etc., mas passa também por plataformas digitais. Ou seja, a Digit entrou e a Comissão entrou aqui num domínio novo, que é o domínio da interação com os cidadãos, a capacidade de ouvir os cidadãos, e estas plataformas estão hoje muito em voga, são muito, muito importantes. E são tão importantes que, no nosso caso, nós utilizamos uma plataforma de base que tinha sido utilizada em cidades inteligentes em alguns países, e vê-se aqui, uma vez mais, a necessidade de estabelecer um link entre aquilo que se desenvolve localmente e aquilo que se desenvolve ao nível europeu, com muitos benefícios ao nível local e ao nível extra, digamos, ou transeuropeu, ou pan-europeu, se podemos assim dizer.
Construir esta plataforma não deve ter sido nada fácil, não só porque é preciso tentar chegar a uma população de 500 milhões de europeus, como é preciso também evitar que seja ela própria palco dos grandes ataques cibernéticos, de discursos de ódio, de tentativas de monopolização por parte de grupos de interesses. Sabemos todos como as brigadas mais organizadas nas redes são normalmente as mais radicais. Por isso a pergunta que eu lhe faço é como é que vai ser a moderação da participação nesta plataforma, que tipo de mecanismos de segurança estão pensados para ela? Leonardo, eu acho que a pergunta, de alguma maneira, implica, de facto, uma observação que é muito importante. É que, se calhar, é um desafio maior ainda, os aspectos e eu agora separo um pouco, de segurança cibernética e os aspectos de moderação. Os aspectos de moderação são fundamentais e aqui a Digi tem apenas um papel igual a todas as outras direções gerais. É, de facto, um esforço coletivo em que todos os funcionários da Comissão Europeia, todos os colegas que trabalham nas administrações públicas dos Estados-membros vão cooperar para fazer o possível para que os temas sejam importantes, para que se deem as explicações e para que a informação que já existe sobre determinada problemática seja posta à disposição das pessoas que vão trabalhar de um modo próprio, por iniciativa privada, por iniciativa coletiva, por iniciativa de organizações não governamentais, seja por quem for, pelas empresas, pelos empreendedores, enfim, por todo o tecido industrial e social. Mas é importante pôr à disposição, digamos, de todas essas reuniões a informação que já existe e que, por vezes, pode não ser muito conhecida. Isso, portanto, é um esforço coletivo de muita gente. Os aspectos de segurança informática e cibernética são absolutamente fundamentais para nós. Eu devo dizer que, como vocês imaginam, este ano houve uma aceleração enorme dos ataques, porque nós passámos de uma situação, digamos, de praticamente trabalho, digamos, no mundo físico, em reuniões, etc., para um trabalho completamente virtual. A sofisticação dos ataques é cada vez maior, a implicação de alguns grupos organizados é seguramente muito importante, a sofisticação e o dinheiro que está por trás, os interesses políticos ou económicos que estão por trás, justificam que eles tenham tanta capacidade de intervenção, e isso é uma preocupação da Digit, no caso concreto, enfim, para defender, digamos, toda a informação e tudo o que é importante em termos da Comissão e da União Europeia, e lembro aqui que podemos estar a falar de mercado interno, de concorrência, patentes. Ultimamente, com certeza, ninguém ignorará os ataques que foram feitos, por exemplo, no contexto das vacinas, a Agência Europeia do Medicamento, etc. Portanto, há um desafio enorme. Portanto, o desafio da plataforma para a Conferência do Futuro da Europa vai nessa mesma linha e, portanto, passa uma vez mais para a nossa capacidade de nos organizarmos, para colaborarmos entre nós, entre todos os Estados-membros. Nós temos as nossas equipas de resposta imediata, que são absolutamente top class a nível mundial, e temos, de facto, a colaboração com todos os organismos internacionais, com os vendedores, com aqueles que vendem, com os fornecedores de equipamento, mas também com as outras instituições como nós, que permite trocar informações e defendermos. E, acima de tudo, temos também uma política e uma estratégia muito clara nessa área. Por exemplo, aquilo que nós chamamos os nossos cyber aware, ou seja, estar atento à dimensão enfim, do mundo digital. É algo que nós fazemos com todos os nossos funcionários para evitar que o phishing, que é tão, enfim, utilizo aqui o termo inglês, porque é aquilo que é mais ou menos utilizado universalmente, mas a capacidade de enviar mensagens que depois desencadeiam a instalação de malware, de software que é maligno, para que nós nos defendamos, porque a segurança não é apenas um aspecto técnico, é também um aspecto de mindset, de capacidade de nós entendemos de fluência digital, e nós percebemos que em cada momento somos nós também que defendemos a nossa organização e a nós próprios. É verdade. Ricardo Castanheira é especialista em políticas digitais, em políticas públicas da digital e tecnologia, presida vários grupos de trabalho do Conselho sobre a sociedade de informação, direitos autorais e audiovisual, e esteve nas negociações do regulamento dos serviços digitais, o Digital Services Act, e está ligado também às discussões sobre desinformação online e notícias falsas. Ricardo, o que é que o DSA prevê para combater a desinformação? E explique-nos um bocadinho desta importante ferramenta que vamos ter em breve.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso, enfim, partilhar com o Leonete, com o Mário e com o Frederico algumas das nossas experiências e das nossas ideias. O ato dos serviços digitais, que aliás foi negociado durante a nossa presidência desde janeiro, e que, diria, levará provavelmente algum tempo até ser concluída a negociação, quer ao nível do Conselho, quer ao nível do próprio Parlamento, e chegarmos, digamos assim, à versão final. Porquê? Em primeiro lugar, porque é uma proposta complexa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, e é também complexa do ponto de vista político, porque, em bom rigor, é a primeira proposta horizontal que visa criar de forma harmoniosa, portanto, com uma aplicação, e por isso é um regulamento, digamos, de forma uniforme para todos os Estados-membros, regras comuns para moderação de conteúdos, mas, ao mesmo tempo, criando obrigações adicionais para as chamadas grandes plataformas, portanto, porque basicamente a realidade é que hoje as nossas vidas, sobretudo, acontecem no mundo digital em 3, 4, 5, máximo, plataformas que, por sinal, não são sequer europeias. E, portanto, há aqui desde logo uma dimensão geopolítica muito importante, é que os ditos players europeus acabaram por perder, digamos assim, terreno para, sobretudo, os americanos e, hoje em dia, cada vez mais para os asiáticos. E, portanto, a resposta do ato dos serviços digitais diria o seguinte, para as pessoas que nos estão a ouvir compreenderem de forma muito simples. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com o Twitter, que decidiu autonomamente banir a conta, eliminar a conta do anterior presidente da República Americana, havendo um ato dos serviços digitais em vigor, não poderia ter acontecido. Desde logo porque não pode ser deixado, como imagina, à discricionariedade de uma empresa privada a possibilidade de eliminar uma conta de um Presidente da República. E, portanto, em primeiro lugar, é importante definir regras públicas, regras que se apliquem a todos, cidadãos e empresas, de forma a que fique claro em que circunstâncias, como e quando estas, digamos, contas podem, e estes perfis podem ser eliminados. Em segundo lugar, a verdade é que aquilo foi o culminar de um processo de muitos meses em que, naturalmente, o próprio perfil em causa alimentou os conteúdos, e conteúdos muitas vezes que iam além, digamos aqui, daquilo que poderia ser considerado admissível, mas, até do ponto de vista democrático, mas a verdade é que a plataforma ia ganhando muito dinheiro com isso, porque, como imagina, a lógica que está por detrás do mundo digital é, eu diria, um pouco perversa, para dizer, enfim, o menos, porque tem muito a ver com o número de pessoas que aderem, tem a ver com o tráfego que é gerado e, portanto, tudo isto, muitas vezes, as plataformas, naturalmente, interessa-lhes ter conteúdos de alguma forma menos cuidados ou mais perversos, que geram, naturalmente, muito tráfego. E isso traz, associado a si, publicidade e, com certeza, rendimento para as próprias empresas. O ato dos serviços digitais vem implementar um conjunto de regras que obriga a que hajam obrigações e deveres de cuidado ex ante, portanto, a priori, em que são obrigadas, por exemplo, avaliações de risco, são feitas devidamente muitas averiguações sobre o tipo de conteúdos que está a ser partilhado e, naturalmente, as próprias plataformas e os operadores digitais passam a ter obrigações de fazer essa fiscalização e, em determinado tipo de circunstâncias, quando devidamente sinalizado pelos cidadãos, pelos utilizadores, pelos consumidores, retirar esses conteúdos do ar. Sendo que, ao mesmo tempo, é dada a oportunidade às empresas ou aos cidadãos que são utilizadores de terem mecanismos de reclamação e mecanismos que levem a que, caso haja excessos do ponto de vista dos operadores digitais, das plataformas, os mesmos conteúdos possam ser, digamos assim, reintroduzidos na plataforma. E não estamos só a falar de opiniões, é que aqui não estamos só a falar das redes sociais, Leonete, estamos a falar dos chamados marketplaces, ou seja, dando nome às coisas, Amazon, eBay, enfim, onde nós podemos comprar muitas vezes os nossos produtos. E, portanto, isto é realmente uma proposta-chave, extraordinariamente importante e de elevado alcance social, político e económico. E, portanto, levaremos, digamos, fazendo aqui um bocadinho, puxando a brasa à sardinha da presidência portuguesa, nós fizemos em tempo absolutamente recorde, nós terminámos a semana passada a primeira leitura dos 75 artigos e, portanto, isto é algo que eu diria até quase inusitado, mas que nos deixa, enfim, com algum orgulho e, portanto, a presidência portuguesa deixará também neste domínio um legado para a presidência eslovena, já com um conjunto de ideias sobre aquilo que deve ser
a proposta no futuro próximo. Claro, mas o debate faz de facto no fio da navalha, aliás, por todos os motivos que o Ricardo aqui explicou. No Parlamento Europeu há muitas vozes que pedem ou que defendem a criação de uma entidade independente para regular, de facto, o conteúdo das plataformas. Eu pergunto-lhe se isso não será, de alguma forma, sacrificar também a liberdade de expressão para garantir a própria saúde da democracia. E se isto não é uma contradição nos termos, em termos jurídicos e políticos. A sua questão levanta várias questões. A primeira das quais é que o próprio ato dos serviços digitais trata apenas dos conteúdos legalmente tipificados como ilegais. Não trata conteúdos nocivos, ou seja, quando falamos de conteúdos nocivos, falamos de conteúdos que são legais, mas que podem ser nocivos para a democracia, que são, imagine, regra geral, são as fake news, a desinformação. Portanto, esses casos que estão muito intrinsecamente ligados com as questões da liberdade de expressão e com direitos fundamentais. E, portanto, o DSA, por hora, não cuida precisamente desses temas. E, portanto, a grande discussão que temos aqui é se devemos ou não introduzir esse tema dentro do escopo e do âmbito do ato de serviços digitais. Provavelmente haverá dissonâncias, que são normal e habituais, entre o Parlamento e o Conselho. Sim. A segunda questão que levanta tem precisamente a ver com o seguinte: o próprio ato dos serviços digitais integra uma nova figura, que é o coordenador dos serviços digitais, que haverá em cada um dos Estados-membros e que terá este papel de coordenação, de fiscalização, que depois terá ao nível europeu um board de coordenadores dos serviços digitais, onde serão integradas as diferentes posições nacionais, integrando-se naturalmente, interagindo com a Comissão Europeia. Portanto, eu diria... E esses coordenadores serão moderadores também, ou seja, são... Estes coordenadores são quem tem, do ponto de vista público, a responsabilidade de fiscalizar a implementação e o respeito pelas normas do ato dos serviços digitais. Se me perguntam em Portugal quem seria, não temos ainda, é uma discussão complexa, porque poderia ser, imagine, uma autoridade de regulação já pré-existente, ou pode ser uma autoridade nova a criar num âmbito do Ministério da Economia ou num âmbito interministerial. Agora, é verdade que a grande discussão em torno daquilo que é a liberdade de expressão, os seus limites e a forma como deve ser tratada no ambiente digital, ela está presente de alguma forma no ato de serviços digitais, mas ela é sobretudo, para já, pode ser que altere, tratada ao nível das legislações nacionais. Exceto em casos extremos, como, por exemplo, há uma proposta europeia para o tratamento do conteúdo terrorista em linha. Nesse caso, sim, existe uma proposta concreta. Muito bem. Frederico, além de ser o responsável por políticas digitais para a União Europeia da Samsung Electronics, é também o vice-presidente do Digital Commerce Policy Group, na Digital Europe, a maior associação de empresas tecnológicas na Europa. Provavelmente. Quais são as grandes críticas que as empresas tecnológicas fazem ao DSA? Bem, as críticas, antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. As empresas que fazem parte do âmbito material da DSA são, acima de tudo, as plataformas, as grandes plataformas, muitas delas americanas, e, portanto, há um setor da indústria da tecnologia que não está necessariamente abrangida, que é o caso, por exemplo, das fabricantes de produtos eletrónicos, como é o nosso caso. No entanto, é uma legislação de alguma forma sem precedentes, principalmente a outra, também parte do mesmo pacote, a lei dos mercados digitais, que mudam de alguma forma o poder da Comissão Europeia na forma como intervém nos mercados e, portanto, para nós isso é importante verificar, perceber como funciona, perceber que género de consequências terá, como é que os nossos concorrentes são também afetados por essa legislação nova e, portanto, nós vemos com grande interesse o que se passa e o que os outros dizem e queremos fazer parte da discussão. Na Digital Europe há muitas empresas diferentes, europeias, asiáticas, americanas, e, portanto, a opinião que sai da Digital Europe é sempre uma opinião de que é produto de um consenso e que reflete não só a posição das chamadas GAFA, não é? Da Google, do Facebook e outras, mas também como nós, uma empresa de produtos eletrónicos, que vê
com vantagem, com interesse e com expectativa as regras que existem também para a eliminação de contrabando, por exemplo, nos marketplaces que o Ricardo falava há pouco. Portanto, isso para nós é também importante. Já na questão da lei dos mercados digitais, do DMA, aí, para nós, talvez não sendo, no entanto, o objetivo original da Comissão Europeia que previu incluir no âmbito material algumas plataformas mais famosas, mas a indefinição dos termos faz com que haja uma série de questões sobre quem é que faz parte do âmbito material. E então é necessário para nós, como indústria, tal como os consumidores, de termos um diálogo constante com as instituições europeias, com o Conselho, com a Comissão e com o Parlamento, para precisamente que essas definições sejam refinadas, para que se traga ao conhecimento do legislador, as implicações práticas do que se pretende, e esse é um diálogo que corre bastante bem a nível europeu. E, portanto, quando o Mário estava a falar desta forma como a União Europeia e a Comissão está a tentar entrar numa conversa mais frequente com os cidadãos europeus, nós realmente aqui em Bruxelas somos muito privilegiados, não é? Porque temos um acesso frequente com as instituições, há uma série de canais de diálogo, e isso não é sempre o caso com os cidadãos que estão, nos Estados-membros. Portanto, é sem dúvida vantajoso que isso aconteça, não é? Portanto, este diálogo, este multi-stakeholder approach é sem dúvida algo que continuamos a querer usufruir e a trabalhar e a desenvolver. Portanto, é uma visão que, no nosso ponto de vista, é ainda com algumas pontos de interrogação do que aí vem, não é? Portanto, temos que ver e esperemos que haja abertura para ouvir o que também a indústria tem para dizer sobre o assunto. Mas, na sua perspectiva, acha que esta regulação do mercado digital europeu pode fazer as empresas perderem competitividade no mercado global? Eu acho que a lei dos mercados digitais, do DMA, é muito particular da forma como cria obrigações ex ante, não é? Assim que, apesar do objetivo ser um objetivo e os princípios serem objetivos tipicamente de direito de concorrência, que habitualmente têm um efeito ex post, não é? De correção do mercado, neste caso não é bem assim. E mais a mais há também um poder extraordinário que é dado à Comissão de definir obrigações quase de forma automática para aquelas empresas que são chamadas gatekeepers. Bom, nesse caso, eu acho que para as empresas alvo, que são, portanto, estas grandes plataformas, que vai haver uma mudança muito significativa na forma como atuam no mercado. Isto pode levar, inclusivamente, a parcelamentos das empresas, como aconteceu no passado, nas questões de empresas petrolíferas nos Estados Unidos. É muito provável que venha a acontecer também. Agora, o que é que isso vai trazer de bom para o consumidor europeu? Pronto, temos de ver como é que vai ser. Talvez o DSA tenha mais impacto na lei do consumo do que o DMA, mas eu acho que as posições de todas as das associações industriais em Bruxelas são positivas. São, no entanto, sempre com a tentativa de melhorar alguns aspectos que não estão ainda muito claros, e a luta que vai haver entre o Conselho e o Parlamento, enfim, é no fundo aquela que interessa talvez mais a partir desta altura, e que muitas das vezes tem um outcome, um produto final que é confuso, porque é no fundo tentar, chegar a compromissos entre posições e estados diferentes e a grupos parlamentares diferentes, e portanto o produto final acaba por ser um pouco confuso e é deixado aos estados-membros muitas vezes demasiada liberdade na interpretação das regras, e isso pode levar a aplicações diversas nos estados-membros. Ora, do ponto de vista da indústria, é sempre melhor haver certeza jurídica, haver uma lei única e um framework único, mesmo que não seja ideal, do que haver vários, não é? Muitas vezes em conflito.
Portanto, sim, é difícil responder ainda. Temos muito cedo no processo. Ainda estamos a fazer a criar o próprio regulamento, ainda está a ser escrito, digamos. Mário, a pandemia acelerou, obviamente, a transição digital e trouxe novos desafios urgentes, como a criação do certificado verde digital, uma espécie de passaporte Covid europeu. Vai ser possível garantir a segurança dos dados pessoais dos europeus perante eventuais ataques cibernéticos a esta base, a mega base de dados que vai existir a nível da saúde? Leonete, corrija-me. Não, importantíssima pergunta, mas permita-me um flashback aqui na conversa dos nossos amigos do Ricardo e do Frederico. Porque, de facto, o que nós estamos a fazer na Europa é caminhar por um caminho que é completamente inovador, e isso, de alguma maneira, nós percebemos que, geopoliticamente, os grandes blocos mundiais, com os Estados Unidos muito focalizados na parte económica, no desenvolvimento das suas próprias empresas, com o bloco mais asiático, especificamente à volta da China, com um pendor mais governamental, se assim posso dizer, a Europa tenta encontrar um caminho que não é fácil, porque, como o Frederico disse, tem que encontrar o balanço entre todos estes interesses, e como na conversa entre ti e o Ricardo foi aflorado, há uns valores europeus que são absolutamente fundamentais, os valores democráticos, os valores éticos, os valores de confiança, são absolutamente fundamentais. Portanto, alguma indefinição que o Frederico fez alusão, complementada com tudo, e agradeço a referência a essa dimensão de multi-stakeholder, da oportunidade que nós temos de ouvir todos os interesses que estão no mercado, quer sociais, quer económicos, quer democráticos, políticos, etc. Apesar disso, é um caminho que não é fácil, porque é encontrar mecanismos legais e consensualizar uma dimensão que é eminentemente política, que é eminentemente social, que trabalha para o bem da sociedade europeia e que não pode, ao mesmo tempo, ignorar os aspectos económicos e os aspectos de criação de valor e de riqueza, não é? Ainda mais sabendo que, como de alguma maneira o Ricardo claramente indicou, alguns dos atores dominantes ao nível mundial não são efetivamente europeus e, portanto, hoje em dia a discussão também à volta da sovereignty, da soberania europeia, ou, digamos, da autonomia europeia, ela só se consegue quando nós conseguimos ser competentes. Portanto, a criação da competência para, de alguma maneira, encontrar alguma independência, se assim posso dizer. E, portanto, é muito importante que nós trabalhemos todos para garantir que as nossas indústrias têm oportunidades, e é aí que os aspectos públicos entram também, uma vez mais, numa dimensão muito importante, que é a capacidade que nós temos de dar às empresas europeias, aos ecossistemas de inovação europeus, incluindo a partir, digamos, das administrações públicas, criar, por exemplo, uma dimensão GovTech é muito importante. Para quê? Para que nós possamos ter, no futuro, sistemas que possam competir à escala mundial, que tenham a oportunidade de ser demonstrados, utilizados na Europa, para depois crescerem. Começarem na pequena aldeia, na pequena cidade, no nosso pequeno Portugal, e alargarem-se de um dia para o outro, de um mercado zero para um mercado infinito, que é a dimensão do mercado digital, e que é isto que nós temos que entender, que no passado, digamos, o crescimento das nossas empresas era gradual, provavelmente era limitado a uma região. Hoje o mercado digital passa de zero a infinito de um dia para o outro, e é preciso estar no momento certo e investir no momento certo. Eu peço desculpa porque não respondi. Não, fez muito bem, mas... Voltando aqui só, tocou agora aqui num ponto que eu tinha a seguir, então vou inverter. Eu acho que o certificado verde digital é, no fundo, um instrumento que os europeus percepcionam de uma forma muito imediata e simples das vantagens da transição digital e também dos seus desafios, não é? E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia era sobre a segurança dessa mega base de dados que vai ser criada. Não? Vai ser a nível nacional? É isso que eu queria perguntar. Nós normalmente associamos toda a dimensão pan-europeia à criação de mega bases de dados e, portanto, a alguém que supervisiona ou tem, pelo menos, a possibilidade de controlar ou alterar. Exato. E alguém que tem a possibilidade de ir lá a roubar. Alguém que tem a possibilidade, no caso de um cyber-ataque, de ir lá. Exato. É aí que entra precisamente os valores europeus. É que se nós, efetivamente, aceitarmos, por exemplo,
coisas que são absolutamente consensuais na Europa, que é minimal disclosure of data, portanto, digamos, apenas utilizar os dados que são absolutamente necessários, não é? Os exemplos mais corriqueiros é quando a pessoa vai comprar o tabaco e se no país determinado só puder comprar o tabaco quando tiver 18 anos, eu não tenho necessidade de saber o nome dele, de quem é filho ou onde é que nasceu. Eu nem sequer preciso saber a idade, o que no meu caso seria bastante embaraçoso, mas digamos, bastará saber que tem mais ou menos que 18 anos. São estes princípios que são aplicados também no certificado digital, ou seja, há um perfeito respeito pela dimensão nacional, como sabe, aliás, os aspectos da saúde têm uma dimensão eminentemente nacional. E, portanto, isso é, aliás, talvez um dos desafios maiores quando encontramos uma crise como esta a nível global, é como é que nós respondemos globalmente, mas como é que nós respondemos na Europa, quando a dimensão das políticas é nacional, e eu acho que a crise mostrou que foram dados passos muito interessantes nos novos mecanismos, um pouco como o Frederico aludia, mecanismos talvez um pouco ainda informais, criação de expert groups, criação de grupos de trocas de informações, criação, quiçá, de novas agências, etc., para obviar, mas acelerar o processo para, de alguma maneira, ultrapassar as dificuldades que o plano legal tem necessariamente com o seu tempo para chegar a determinados pontos. E no aspecto concreto do certificado digital, porque nós na Digit estamos particularmente empenhados, porque nós vamos garantir que a informação que é enviada por um Estado-membro pode ser acessível noutro Estado-membro pela famosa aplicação que vai ler um QR Code para saber se a pessoa pode, por exemplo, viajar ou não. Nós garantimos que essa informação é absolutamente a mínima que podemos ter e garantimos uma completa transparência na informação que passa de um lado para o outro. Não é fácil, digamos, nós estamos a desenvolver com algumas parcerias esses sistemas em software aberto, garantimos um nível de segurança o mais elevado possível, mas não há segurança infinita e, portanto, temos que ter a certeza que, no caso de haver um ataque cibernético, digamos, não há, efetivamente, afetação ou que ele é limitado ao menos possível. Portanto, esses são os princípios que nós a cada momento temos que aplicar. E aqui eu chamo muita atenção para a responsabilidade, para o contrato social entre as administrações públicas e os cidadãos, que é fundamentalmente diferente do contrato que uma Facebook ou outro qualquer plataforma que já falámos um pouco, tem ou não como nós enquanto cidadãos. Ou seja, o contrato social tem que passar precisamente por esses valores democráticos, éticos e de confiança no cidadão e na administração pública que põe à disposição esses serviços. Claro, e também, provavelmente, agora pergunto eu, por uma formação do próprio cidadão, porque aquilo que dá a entender é que os próprios cidadãos não têm a noção dos perigos que correm ao partilhar determinado tipo de informação e dos mecanismos de segurança que podem desencadear, mas isto não é possível também dar aos cidadãos algumas ferramentas de proteção individual cibernética. Mas quando nós às vezes falamos no cidadão é quase como se falássemos no outro, e eu acho que aqui temos que falar mas não é, nós próprios, exato. Nós próprios sacrificamos muitas vezes a exposição dos nossos dados pessoais porque queremos ter um benefício imediato, porque a plataforma A ou B redireciona um tipo de informação que eu necessito e, de facto, é um reflexo talvez da nossa sociedade um bocado imediatista. Não, olhamos ao benefício que temos no imediato, não olhamos às implicações a médio prazo e essas implicações depois são absolutamente... O caso do Ricardo é absolutamente paradigmático. Eu achei muita piada que tu pegasses no caso do Twitter e do presidente Donald Trump, porque exacerba algumas posições, mas de facto a tua mensagem é muito importante, é saber quem é que num determinado contexto pode fazer determinada coisa. E mesmo que nós pudéssemos ter absolutamente a favor ou absolutamente contra a posição do Twitter, não é essa a questão que está em causa, é saber de uma forma geral como é que nós nos comportamos enquanto sociedade perante o poder que damos a uma determinada entidade que de alguma maneira... E agora voltamos à dimensão política, não é eleita, não representa necessariamente a nós e se calhar representa um interesse que é, aliás, muito alheio aos nossos próprios interesses. Mas é verdade, Leonete, que nós muitas vezes na prática passamos muita informação porque, de facto, queremos um benefício muito imediato.
A literacia digital, portanto. Importante. Exatamente. Ricardo, de certeza que tens um comentário muito importante a fazer sobre esta matéria. O que é que nós realmente, o que é que a União Europeia, o que é que pode ser feito para dar aos cidadãos esta literacia, ajudar a fomentar esta literacia mediática e, de alguma forma, se o Digital Service Act vai permitir ou vai obrigar as próprias empresas a agilizarem os mecanismos que o utilizador das plataformas, nomeadamente dos sites, possa não ser obrigado a estar tão exposto. Porque normalmente aquilo que nós vemos é ao contrário, quer dizer, nós para conseguirmos entrar num site tentando proteger os nossos dados pessoais, ou demoramos muito tempo e acabamos por desistir muitas vezes, ou então cedemos, e é o que a maior parte das pessoas fazem, como o Mário tão bem disse. Há diferentes, digamos, dimensões na tua pergunta. Em primeiro lugar, o ato dos serviços digitais não trata especificamente dessa questão dos dados pessoais. Não trata. Essa questão dos dados pessoais foi tratado, aliás, em algo que se transformou num padrão global, num padrão universal, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E que foi uma peça absolutamente disruptiva, no melhor dos sentidos, e que verdadeiramente passou a ser replicada em várias geografias, e que é um pouco aquilo que hoje nós pretendemos fazer com o ato dos serviços digitais. E ontem mesmo, ou enfim, há dias, foi apresentada uma proposta sobre a inteligência artificial, cuja ambição é exatamente essa: transformar modelos regulatórios europeus, assentes em determinado conjunto de valores que são muito próprios e são muito nossos, em padrões universais. E, portanto, agora, repare-se, nós, ao fim de quase 3 anos de entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a verdade é que a maior parte de nós, enquanto utilizadores, somos, digamos assim, muito pouco cuidadosos. Damos consentimento permanente cada vez que há um pop-up de um pedido de autorização. Não cuidamos. E, objetivamente, é muito difícil de ler os termos e condições de todos os serviços e perceber realmente qual é o tipo de cookies que está por detrás de terceiras partes. Enfim. E a verdade é que acabamos por autorizar. E, portanto, a questão aqui, talvez nós tenhamos que tirar uma lição e aprendermos com 3 anos de implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. É se a regra do consentimento permanente, e estamos a falar de dados pessoais, atenção, há vários tipos de dados, se mesmo em relação aos dados pessoais, se esta questão do consentimento permanente se é a melhor forma realmente de defender os nossos direitos fundamentais. Esta é uma questão que, para já, enfim, daria para pano para mangas, como mas a verdade é que esta reflexão tem que ser feita. Em segundo lugar, temos que refletir sobre os modelos económicos do digital e a forma como os dados são a verdadeira matéria-prima, é a commodity do ambiente digital. Como o petróleo esteve para o nosso mundo real até hoje, digamos, estamos numa fase de transição ecológica e ambiental, a verdade é que para o mundo digital os dados são a matéria-prima. E, portanto, até aqui o que aconteceu foi uma total desregulação. E, portanto, os mais rápidos, os mais inteligentes, os mais habilitados, apropriaram-se destes dados. A partir de agora é importante perceber que, primeiro, os cidadãos têm que ter a capacidade de perceber e de gerir e de autorizar a utilização dos seus próprios dados. Eu posso decidir que não troco os meus dados por a leitura do público gratuito, ou posso decidir que sim, que quero dar os meus dados pessoais, os meus gostos, os meus interesses ao público, e por conta disso tenho acesso gratuito ao público. E, portanto, pagar com informação. Pagar com informação. Isto tem que passar a ser claro, tem que passar a ser transparente. E é essa transparência que até aqui esteve mais ou menos no âmbito da discricionariedade das empresas digitais, nos seus termos e condições, que aí sim o ato dos serviços digitais vai se indicar, vai obrigar a que haja um conjunto mínimo e que haja transparência de informação prévia para os consumidores. Isto já é um passo imenso. Agora, temos aqui outro desafio, uma vez mais, geopolítico, que é o seguinte: é que a maior parte dos dados produzidos pelos consumidores europeus, pelas empresas europeias, eles não estão na Europa. A verdade é que esses dados acabam por fluir para servidores, para grandes data centers, que nem sequer acabam por estar cá, acabam por estar fora e em muitas circunstâncias utilizados naturalmente pelos players não europeus. E não estou a falar dos dados pessoais em particular, estou a falar sobretudo dos dados industriais, daqueles dados que não têm natureza pessoal, mas que têm um valor acrescentado absolutamente fundamental. E por último, e aqui nós estamos também a trabalhar neste momento, já o começámos a fazer
há 2 anos com uma revisão de uma diretiva que trabalhava da reutilização da informação do setor público, chamada PSI, que entretanto adquiriu um outro nome, Open Data Directive, e agora estamos a trabalhar numa coisa que se chama Data Governance Act, ou Ato da Governação dos Dados, que trata precisamente de uma dimensão muito importante, e que é também muito cara ao Mário, que é os dados do setor público, os dados que o governo tem. Se há alguém neste mundo que tem muitos dados, são os governos, são os Estados. E a verdade é que não fazem utilização, regra geral, desses dados. E, portanto, daqui para a frente a Europa tem que criar um enquadramento regulatório que permita precisamente, não apenas aos governos, mas uma parceria entre os governos e as empresas, em ambientes seguros, em ambientes fiáveis, fazer o tratamento desses dados para interesse público, para definir e desenhar políticas públicas, não apenas na mobilidade, mas naturalmente agora na questão da saúde, onde aprendemos imenso, mas imagine-se, já podíamos ter aprendido muito mais, e se porventura podíamos ter feito vacinas para um conjunto de coisas, se os dados, designadamente os de natureza mais, digamos assim, natureza mais delicada, que são os dados da saúde, porque não há dado mais delicado no mundo do que o dado da saúde, mas imagine se houver regras mais claras sobre isto, onde é que nós já poderíamos estar? Portanto, Leonete, isto é uma discussão infinita. Sim, é uma discussão. Ricardo, nós na Faculdade de Direito de Coimbra aprendíamos que os dados pessoais não podiam ser cruzados, quer dizer, o cartão de cidadão já foi um avançar, digamos assim, na integração de dados pessoais, porque na altura em que eu estudei, isto era impensável e, no entanto, hoje é inevitável, quer dizer, as coisas mudaram. E é fundamental. E é fundamental, exato. Tem um valor imenso para o utilizador e tem um valor para o próprio governo e para o funcionamento. Exatamente. Exato, e acho que o Ricardo, só para complementar, nem sequer se faz só alusão aos dados que o Estado ele próprio recolhe a partir da sua interação com as empresas ou com os cidadãos, mas dos dados que algumas empresas, e digamos, tu falaste sempre nos aspectos da mobilidade, há montes de empresas hoje em dia, também não necessariamente europeias, que têm acesso a dados da mobilidade que são fundamentais para fazer o planeamento da cidade. E, portanto, há aqui uma dimensão também de que dados gerados pelas empresas privadas podem ter o interesse público e, portanto, há que enquadrá-los nessa potencial utilização para bem do serviço público, exatamente. Claro. Frederico, proteger os direitos fundamentais vai traduzir-se numa carga burocrática demasiado pesada para as empresas? Ou seja, esta regulação vai deixar espaço para a inovação? Claro que isto agora é fazer a pergunta ao contrário, não é? É uma pergunta difícil, mas eu gostava de também pegar em alguns dos assuntos que foram falados antes, entre eles da questão da soberania tecnológica ou da autonomia estratégica da União Europeia, dos valores da União Europeia e de quais são as chances que as empresas europeias têm de poder, enfim, ter sucesso no mercado europeu, no mercado global. E parece-me que precisamente porque não é só uma questão de valores, mas também uma questão de competência, que há uma série de oportunidades que se conseguem ter e obter com a participação de empresas não europeias que estão no mercado europeu, mas que, na verdade, cumprem e estão alinhadas com os chamados valores europeus. Portanto, uma autonomia estratégica que, enfim, é exigente no cumprimento dos valores europeus, da segurança e da privacidade e da proteção de dados e da concorrência e que, portanto, que também sabe convidar aqueles agentes do mercado que estão alinhados com esses princípios e que demonstram o cumprimento desses princípios é vantajoso, porque há sem dúvida aspectos positivos na co-inovação feita entre empresas europeias, que também estão presentes noutras partes do mundo, e aquelas que estão há muitos anos, como é o caso da Samsung, na Europa. Portanto, na participação de fundos de investimento, de R&D, enfim, até em questões estratégicas, por exemplo, da questão dos semiconductors ou das baterias na Europa, há uma série de aspectos que estão desenvolvidos fora da Europa, que podem ser trazidos para cá, mas que só serão trazidos se houver abertura e coordenação com agentes que não são necessariamente da ascendência europeia, apesar de estarem presentes cá.
Portanto, a privacidade e a segurança são também aspectos que, do ponto de vista comercial, são de grande importância, não é? Para nós é necessário que o consumidor confie nos nossos produtos. E a questão da privacidade e da segurança faz hoje em dia parte do diálogo, enfim, da conversa, do discurso comum das pessoas. As pessoas sabem cada vez mais, muito por causa também do Regulamento de Proteção de Dados, que direitos é que têm e que podem, e têm o direito a ser esquecidos, não é? Do mundo digital. Mas o balanço que foi trazido pelo Regulamento de Proteção de Dados, que está neste momento a ser copiado por outros Estados terceiros, noutras regiões do mundo, levou a uma convicção, a percepção na Europa de que a União Europeia é um standard setter, não é? E, portanto, para nós, empresas que estamos aqui presentes, este diálogo com a União Europeia e com as instituições é imensamente importante, porque o que está a ser definido aqui é muito provável que venha a ser depois adotado noutras zonas do mundo. E nós vemos isso, por exemplo, a Samsung é uma empresa coreana, para podermos transferir informação pessoal, dados pessoais, entre a União Europeia e a Coreia. Hoje em dia temos uma decisão que confirma que há um regulamento, um contexto adequado na Coreia para que essa informação seja transmitida, não é? Essa cópia dos valores europeus e dos parâmetros, ou dos standards europeus, que está a acontecer agora também na questão de cibersegurança e dos standards, das normas de cibersegurança, começam sempre aqui. E, portanto, é um trabalho bastante fascinante estar aqui, porque estamos, no fundo, a gerar o futuro landscape regulatório do mundo, não é? Isso é claramente o caso hoje em dia, depois do GDPR. Depois perguntou-me também se o cumprimento destes direitos fundamentais se pode, de alguma forma, prejudicar a inovação. Eu espero que não. Eu diria que não é? É um desafio maior. O cumprimento de direitos fundamentais, it's without question, não é? Não pode ser questionado de forma nenhuma. E quando é bom e necessário que o Estado intervenha e corrija esses aspectos. Portanto, as empresas devem todas agir no cumprimento estrito desses mínimos fundamentais. Depois, o que deve acontecer é aquelas que percebem que há também vantagens competitivas em oferecer níveis maiores de privacidade e de segurança, devem trazer precisamente esses aspectos para o mercado e na esperança de que o consumidor olhe para essas marcas exatamente. E o mesmo também na contratação pública, não é? Temos agora a questão da reforma, do Plano de Recuperação Económica Europeu, a bazuca, não é? Como se diz em Portugal. A contratação pública deve privilegiar, agora que estamos muito a falar na digitalização dos hospitais, das escolas, do governo, da administração pública, etc., deve precisamente privilegiar aquelas empresas que estão alinhadas com esses princípios europeus, com esses valores europeus, para que não seja só, enfim, estes valores aspiracionais, mas, sem dúvida, concretizados também na aquisição de produtos e serviços, e que não seja letra morta, no fundo. Claro. Portanto, eu diria que, claramente, direitos fundamentais são a mais-valia e são uma oportunidade. Absolutamente, sim. Aliás, são uma oportunidade de grande negócio, não é? Quanto mais segurança se conseguir dar e garantir a privacidade, maior o valor acrescentado do próprio produto. Sim, Leonete, desculpa só se me deres um minuto, porque o Ricardo falou da questão do consentimento no contexto do Regulamento de Proteção de Dados e também no futuro regulamento chamado e-privacy aqui, portanto, no contexto das telecomunicações eletrónicas. A questão do consentimento está muito bem definida no Regulamento de Proteção de Dados, precisamente porque é uma base legal num elenco que existe e que, portanto, reflete as relações contratuais existentes no mercado. Portanto, o balanço, o equilíbrio está bem feito.
ao estarmos apenas a usar o consentimento, o que é que acontece? Banaliza-se o consentimento, o consumidor acaba por não ler os terms and references que vêm no pop-up do consentimento e acabam por consentir tudo. Portanto, não percebem o que é importante e o que é que não é. É isso que o Regulamento de Proteção de Dados evita, porque tem precisamente um elenco de bases legais. Não é, no entanto, o caso da questão dos cookies e do chamado e-privacy regulation, que tem realmente um certo fanatismo pela base legal de consentimento, que nem sempre é necessária. Pois. Eu, como utilizadora, teria muito a dizer sobre isso. Eu gosto mesmo de ver tudo e, portanto, perco imenso tempo e muitas vezes desisto cedo à dificuldade que me é colocada. Algumas vezes cedo, sou muito rigorosa, mas há empresas que não nos facilitam a vida, nada. Sim, mas uma coisa é usar os dados pessoais para, por exemplo, fazer a subscrição do Facebook. Outra coisa é num contexto, por exemplo, de internet das coisas. Num contexto de smart factories, por exemplo, em que há dados industriais que são produzidos por máquinas inteligentes e que são transmitidos, de um aparelho conectado para outro. Ora, aí não faz sentido nenhum haver consentimento, nem sequer há dado pessoal. Ora, seguramente não é esse o objetivo do regulamento que está em vista pelo regulamento e-privacy, mas precisamente porque há indefinições, há questões pouco claras na forma como o texto é feito, acaba por criar confusão para a indústria, que não sabemos muito bem o que aí vem. Eu vou agora mudar completamente a conversa. Vamos deixar todas essas questões que vocês também ainda vão ter muito que falar entre vocês na concretização destas políticas. Vamos falar um bocadinho desta condição de ser português fora de Portugal. Ricardo é conselheiro da diáspora portuguesa, está em Bruxelas desde 2017, antes esteve no Brasil, onde desempenhou vários cargos, né, público e privado. Eu vou-lhe perguntar se encontrou na Bélgica uma comunidade portuguesa muito diferente da que existe no Brasil. Eu imagino que sim, até porque nós temos a ideia de que os portugueses em Bruxelas trabalham quase todos na órbita da União Europeia. Não sei se é exatamente assim, mas quais são as diferenças destas duas comunidades? A Leonete respondeu em parte. Em primeiro lugar, são diferentes, claramente diferentes, porque, inclusive, a justificação dos fluxos migratórios aconteceram em momentos e por razões diferentes. Começa, portanto, há aqui uma razão histórica. Em segundo lugar, a nossa comunidade no Brasil, apesar de nos últimos anos ter mudado, é uma comunidade envelhecida, que já está enraizada há muitas décadas no Brasil. E aliás, há imensas piadas, não é? Há muitas anedotas, nós somos objetos. Sim. Brasil. São os alentejanos do Brasil. Exatamente, somos nós o Manel, Padeiro e de Bigode. E, portanto, há diferenças, desde logo aí, porquê? Porque a comunidade portuguesa não vive só na órbita das instituições na Bélgica, apesar de haver uma grande comunidade que vive, efetivamente, enfim, nessa órbita, eu sinto que exatamente por esse facto, é uma comunidade, apesar de tudo, com qualificações mais avançadas, digamos assim. E, portanto, esta diferença é uma diferença evidente. Por outro lado, há aqui também outra questão que me parece importante, que tem a ver, obviamente, também com a proximidade geográfica do nosso próprio país. Portanto, é sempre muito mais simples emigrarmos para um país europeu, continental europeu, do que fazer esta viagem transatlântica para o Brasil. Apesar de tudo, eu sinto que na Bélgica a comunidade portuguesa, que é, digamos assim, eu diria, onde há estas diferenças, não é? Os que já cá estão há muitos anos e que não dependem das instituições comunitárias, apesar de tudo, eu diria que estão muito bem integrados do ponto de vista social. A comunidade portuguesa é uma comunidade muito bem integrada aqui na Bélgica, não que no Brasil não esteja, mas são menos organizados enquanto comunidade, eu diria assim. Mas também tem uma razão, é que o Brasil é maior que a União Europeia toda. E, portanto, exatamente. O Brasil é um país continental, é extraordinariamente grande e, portanto, as distâncias são tão grandes que, naturalmente, na construção associativa
dos laços, digamos assim, comunitários da própria diáspora portuguesa, é muito mais difícil fazer alguma coisa. Agora, eu acho que Portugal, e eu disse isto nos últimos anos, enfim, estou há mais de 10 anos fora, Portugal tem sabido usar muito pouco do conhecimento, da experiência e do potencial que em cada português fora do nosso país tem e temos, e que nos transformamos rapidamente em embaixadores. Porque nós, enquanto moramos em Portugal, temos uma tendência a dizer muito mal de nós próprios, a exageradamente reconhecer os nossos defeitos, que são muitos, mas quando estamos fora, percebemos que, sobretudo quando comparados com a nossa circunstância, há tanta coisa boa em Portugal que não é reconhecida, e quando vista de fora, se nós pudéssemos hiperbolizar isso e contribuir para os nossos governantes e para a realidade nacional com esta nossa visão, eu acho que isso ajudaria muito e que eu acho que há um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido. O Mário vive na Bélgica há 30 anos. De certeza que viu mudar nestas 3 décadas a imagem de Portugal e dos portugueses. Não é a mesma, seguramente, do que era há 30 anos. Como é que percepciona essa mudança de perspectiva sobre Portugal? Qual foi o momento em que mudou? Foi a adesão à União Europeia, seguramente, mas não só. Sim, eu corroboro muito aquilo que o Ricardo disse. A experiência dele no Brasil e aqui é uma experiência paradigmática, porque são fundamentalmente diferentes, os timings são diferentes. Aqui, uma primeira vaga de comunidade portuguesa tinha muito a ver com as pessoas que por razões políticas fugiram de Portugal antes de 25 de Abril e que encontravam ainda em Paris um ambiente muito controlado pela PIDE e, portanto, tendiam a subir um pouco mais, ou iam para a Suécia, onde se criaram núcleos muito importantes, ou ficavam por aqui na Bélgica. Depois vem toda uma imigração, de facto, por razões económicas, nos anos 70, 60, 70 e a seguir. Aliás, se nós virmos o panorama das associações, e há muitas associações portuguesas aqui na Bélgica, vemos claramente isso. Há um aspecto regional, por exemplo, há um aspecto político, há um aspecto religioso e há também um aspecto desportivo, porque os portugueses sempre têm um pouco a criação de clubes e outras coisas. Mas há elementos fundamentais, digamos, de ruptura nesta dimensão. Um elemento é a adesão de Portugal à comunidade europeia na altura, que, aliás, no médio prazo traz sinais um pouco contraditórios. Por exemplo, hoje, o facto de termos muitas pessoas portuguesas a trabalhar aqui, que vêm trabalhar nos edifícios, etc., que voltam a Portugal, que estão em condições que não são necessariamente dignas, é um bocado contraditório com esta ideia de um mercado único, que de alguma maneira permite estas incoerências. Mas a verdade é que com a dimensão europeia, com a cidadania europeia, com algumas coisas como as Europálias, Portugal foram muito importantes para criar uma autoestima. Vencermos o Campeonato Europeu de Futebol foi fundamental para conseguirmos uma autoestima também. Mas, digamos, estas comunidades e as comunidades na Europa têm sempre muito esta dimensão. Nós não temos, efetivamente, uma política para a imigração muito esforçada. Nós não valorizamos muito a educação e o ensino do português. A cultura raramente aparece, apesar de nós estarmos no centro da Europa e estarmos aqui, digamos, a pouca distância de Portugal. Portanto, teria que haver um investimento muito maior. Eu fui durante alguns anos representante da comunidade e lembro-me das preocupações da escola, do apoio à escola, dos consulados, do voto eletrónico. E o Ricardo diz que a comunidade portuguesa aqui está bem integrada. Eu penso que sim, mas eu acho que há uma certa diluição, às vezes mais do que integração, porque nós depois não fazemos valer os nossos direitos quando, por exemplo, nas eleições locais aqui, em zonas em que somos absolutamente importantes enquanto comunidade estrangeira, não temos a capacidade de transformar isso num peso político que, de alguma maneira, pudesse também reforçar e valorizar a presença dos portugueses aqui. Muito bem. Aliás, esta semana também foi aqui tema, precisamente o Governo anunciou que ia haver um grande reforço no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência nos consulados digitais, e essa é de facto uma questão fundamental. O nosso contacto com as comunidades tem mostrado precisamente isso, quer dizer, as pessoas têm imensa dificuldade em conseguir tratar dos seus problemas. Mas para o Frederico, que é de uma geração Erasmus, digamos assim, uma geração em que o sentimento de pertença ao espaço europeu de alguma forma já é bastante diferente, já se sobrepõe eventualmente aos nacionalismos que havia noutros tempos. Frederico está há uma década em Bruxelas, mais ou menos. No seu dia-a-dia,
procura conviver com portugueses ou nem sequer sente essa necessidade? Não, eu sinto essa necessidade, sim. Acho que concordo consigo, Leonete, ao dizer que se calhar esse sentimento de Portugalidade não é tão intenso, precisamente porque também me identifico com outras nacionalidades europeias e acabo por não precisar de uma demarcação tão clara entre um português e outro europeu do sul da Europa, outro europeu do sul. E acho que também a vinda para Bruxelas acaba por, enfim, acabamos por encontrar pessoas com um background semelhante e com interesses semelhantes e, portanto, essa necessidade de afirmar, enfim, a nacionalidade não é tão relevante. Eu sinto-me claramente português e europeu e estou aqui porque desde adolescente tenho um grande fascínio pela União Europeia, portanto, para mim a identidade europeia é muitíssimo importante, tão importante como o meu país. Agora, também é verdade, exatamente como o Ricardo estava a dizer, que eu hoje tenho um apreço por Portugal maior do que tinha, porque estou fora. E hoje, muitas vezes, acabo por estar no YouTube a ver vídeos sobre Portugal, porque sinto saudades, não é? Sinto saudades de Portugal e gosto de ir e gosto muito de estar, e estou a conhecer mais do meu país nos últimos 10 anos do que conhecia quando vivia em Portugal. Portanto, vou a zonas diferentes, vou a cidades diferentes, a zonas diferentes. E, portanto, sinto-me claramente um embaixador também de Portugal entre a comunidade internacional da qual faço parte. Mas não procuro exclusivamente dar-me com portugueses. Acho que a grande vantagem de Bruxelas é precisamente o oposto, não é? É tentarmos ganhar experiência e conhecimento, dando-nos com um grande número de nacionalidades, que Bruxelas é extraordinário por causa disso, não é? É mesmo fantástico como é fácil criar novos laços de amizade e de poder falar abertamente com as pessoas. É mesmo extraordinário, como cidade de expatriados e de imigrantes. Sobre portugueses e com a forma como os portugueses são vistos, acho que alguns estereótipos e algumas, enfim, fazem parte ainda da conversa entre expatriados que estão à volta da União Europeia, mas como piada, muitas das vezes, não, portanto, um sentimento enraizado, uma opinião enraizada, é mais uma provocação que às vezes acontece e que nós também temos em relação aos outros, mas há uma grande curiosidade por Portugal, talvez há 5 anos a esta parte, talvez um bocadinho mais até, um grande interesse, mas continuamos a ver um país que não progride extraordinariamente, que é um pouco lento. Portanto, essa perspectiva, essa percepção mantém-se, não é? Portanto, é visto como um país de grande segurança, com sol, mas não ainda um país de grandes oportunidades. Portanto, é o nosso também papel de tentar mudar, enfim, essa percepção quando estamos aqui, quando temos a oportunidade de fazer. Claro. Senhores embaixadores de Portugal em Bruxelas, façam o favor de nos tratar bem. Não, estava a brincar. Eu agradeço-lhes imenso a vossa presença, o terem aceito este convite. Foi uma conversa muito agradável. E espero ver-vos aqui em breve, talvez no verão. Obrigada. Prazer em ver-vos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.